Olá, este é o último vídeo de uma sequência de 4 vídeos que trata do tema Biografia Alimentar, Resgates e Registros do Gosto Alimentar. Depois de assistir, clique no sininho e deixe aqui o seu like. Agora eu vou te apresentar o último olhar que compõe esse conjunto de 3 olhares, o olhar semiótico do gosto. É um assunto ligado à área da comunicação. Uma das questões que aparecem logo de cara é a questão do gosto. Afinal de contas, o que é o gosto? Na verdade, o gosto é algo que se consegue experimentar, partilhar e consegue-se discutir no cotidiano. Os sentidos que estão envolvidos do gosto tratam do gosto como gosto, no sentido de dar gosto ou de uma matéria que tenha gosto, ou mesmo o gosto mais estético, no sentido daquilo que pode ficar muito gostoso, ou as impressões que nós temos durante uma degustação, que são muitas as impressões. O gosto como gosto, portanto, vai por aí. Depois o gosto como sabor e como saber. Como sabor, pode-se dizer que é o sentido do gosto é aquilo que está ligado ao sápido. Já no sentido de saber, o gosto se traduz como conhecimento. E depois o gosto como paladar, que está ligado à questão do apetite e a ideia do gosto de paladar gostoso, de algo palatável, de algo que nos agrada bastante. Neste sentido, a gente pode dizer o seguinte: sentir o gosto é não só sofrer uma sensação, mas um modo de conhecer, de apreciar, de gostar, de amar. A degustação é algo que é considerado como um fenômeno e tem, portanto, a possibilidade de um discurso. Toda degustação é vista nesse sentido porque ela cria uma base social do gosto. Ou seja, aquilo que eu estou me preparando, que eu estou descobrindo uma competência, uma capacidade para perceber daquilo que eu estou provando durante a degustação, este ato pode fundar um discurso que se estrutura num juízo, que diz o quanto eu gostei ou o quanto eu desgostei desta experiência. Nesse sentido, o relato da degustação confronta o subjetivo do leitor e sua experiência gustativa com a experiência gustativa do degustador. Então, como possibilidade de discurso, a gente pode compreender, então, a importância que é dada pela semiótica a esta experiência sensorial subjetiva. Isso tem um valor marcado dentro desta área do conhecimento. Que existe dentro da degustação uma fase que é encarada como intelectiva do processo gustativo. Isso relaciona os efeitos levantados pela percepção sensorial às causas que lhe dão sentido, que lhe dão algum nível de origem, que normalmente estão nas moléculas disponíveis, moléculas estas que são químicas disponíveis nos nossos sentidos. E é interessante essa experiência porque é em cima desta experiência que se pode dizer que há um desejo do ser humano de objetivar essa experiência, de marcar essa experiência. Em outras palavras, a experiência do degustador pode ser algo marcante, memorável e inesquecível. Neste sentido, a degustação aparece como uma espécie de um rito, um ritual, dotado de uma dimensão narrativa, em que o sujeito é investido ou investe-se de um mandato para degustar. Ele é dotado de uma competência. Realiza a performance gustativa a fim de fechar em cima de uma sanção. É quando se diz assim, que você toma um gole de uma bebida e diz: nossa, a bebida está ótima, ela está na temperatura certa,
ela está deliciosa. Aí vem a sanção que o intelecto tem condições de registrar. É o sujeito que degusta ali, próximo da comida e da bebida, considerando esta experiência uma experiência saborosa, ou bem agradável, ou até muito desagradável. Esta conjunção ela é fruto de uma observação que o ser humano se coloca disponível, que vai da visão até o gosto, como de fato um processo. Nesse sentido, o que é que então na semiótica a visão percebe? A visão marca a busca de uma possível e esperada conjunção do sujeito com o objeto material alimentar. A visão propõe o controle racional das sensações. Ela evidencia a importância dada à cor pela percepção. Sem dúvida, a cor é característica-chave mais e melhor percebida pelos consumidores. É a visão que indica que o tempo de degustação é fundado na lentidão, na dilatação espacial e temporal. É noutro ritmo. Então a visão, na nossa cultura, historicamente, já há muito tempo, a visão tem um lugar de destaque para selecionar alimentos, para definir o que vai se colocar no prato, para se perceber características desse alimento, de tal sorte em que se define se se vai consumir ou não. O olfato também opera a distinção no contínuo organoléptico e traça diferenças no nível proprioceptivo. Ou seja, ele vai indicando que este contínuo organoléptico pode sofrer rupturas. E estas rupturas traduzem diferenças que podem ser percebidas pelo indivíduo degustador e que estas diferenças podem marcar momentos diferenciados percebidos pelo degustador. O olfato também vai mostrar a espacialidade, a tatilidade como linguagem metafórica, ou seja, ele vai mostrar que para que ele possa perceber odores, o espaço, a região, a localização de onde vêm os odores é algo que o ser humano tem condição de perceber, assim como, por exemplo, eu estou andando numa rua e na esquina tem uma padaria, eu já consigo sentir o cheiro do pão antes de chegar na padaria, né? É algo nesta direção. Agora, sobre a questão do gosto em si, nós vimos a visão, o olfato e agora o gosto. O gosto envolve a chamada fase gustativa do sentido, que é o paladar. Aí figura o olho, nariz e boca no plano da percepção, né? Porque eles se encontram neste espaço como sujeitos do enunciado, ou seja, é com esta conjunção que o indivíduo que degusta vai fazer a narrativa, a partir daquilo que ele percebe que ele vai estruturar essa narrativa. O sujeito degustador é apresentado como um intelectual, como aquele que está bem utilizando o seu intelecto, né? E é também, nesse sujeito degustador, a instância cognitiva do processo de degustação. Por quê? É aí que o sujeito degustador é encarregado de atribuir um valor àquilo que os órgãos dos sentidos estão registrando, no sentido de que é através desse processo de percepção, e aí aparece a necessidade de se fazer possíveis registros deste programa narrativo. Ou seja, eu estou provando uma comida, uma bebida, como homem comum, eu posso dizer aí, serve um pão de queijo com café, né? Eu tenho que ser capaz de dizer mais do que muito obrigado, estava muito bom, ou está tudo muito ruim, né? Eu tenho que ser capaz de dizer mais do que isso. E nesse sentido, este conhecimento auxilia demais as pessoas. O sujeito que degusta, ele é um sujeito considerado passional, ou seja, esse processo se dá pelos sentidos,
que são os que entram em contato com estas propriedades disponíveis nos alimentos, né? No primeiro momento, como que subjugado a um objeto, né? Por conta de durações, extensões, a questão das pontualidades que são inerentes à degustação. Em seguida, o que vai acontecer é uma observação que será feita apenas pela conjunção, ou seja, depois de observar o alimento sobre a mesa, eu me aproximo para começar a comer. É quando eu instalo o ato de me alimentar, né, num processo chamado refeição, né? Com esta conjunção do sujeito que degusta com o objeto, ocorre um fenômeno chamado apreensão estésica, né? Onde o objeto alimento é capaz de impor ao sujeito por meio de uma densidade perceptiva a ponto de tocar o sujeito, né? O sujeito se sente sensibilizado, seu intelecto e seus sentidos, para assim passar do estado de coisas para o estado de alma. Então, esta informação semiótica sugere que, ao lado de buscarmos novas palavras para expressarmos a descrição daquilo que estamos sentindo do contato do sujeito que degusta, que possui órgãos dos sentidos, né? E o material alimentar, que é o objeto, que esse processo se dá à medida em que esta apreensão estésica se coloca, porque é ela, pelo processo perceptivo, que vai fazer com que o indivíduo consiga descrever. E desta descrição nasce a narrativa. Bom, pessoal, ao final eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que esta abordagem didática do olhar antropológico, sensorial e semiótico é para mostrar que estes olhares são um só e que eles dialogam entre si. E que tudo o que foi dito aqui tinha um objetivo, surpreendê-los, né? A ponto de transformarmos essa experiência de consumo num evento de degustação onde o estético dialoga com o ético.